Jesus aproximou-se deles e assegurou: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Aleluia. Eu amo essa passagem, além do fato de que ser uma das últimas falas de Jesus antes de ser levado ao céu. Essa passagem ela é muito forte se você entender o que realmente Jesus quis dizer. As pessoas pensam que Jesus aqui estava fazendo uma promessa de que ele estaria conosco. E de fato, ele fez uma promessa. Mas Jesus nessa passagem ele faz uma promessa condicionada. Posso ouvir um amém? Amém. O que é uma promessa condicionada? A promessa condicionada é aquela que eu tenho que fazer algo para que possa acontecer. Quando Isaac crescer, eu vou fazer com ele muitas promessas condicionadas. Tipo assim: meu filho, amanhã tem prova. Se você tirar uma nota boa, papai leva você para o cinema. Quem entendeu? Amém. É uma promessa condicionada. Se ele fizer a parte dele, uma bênção através da minha vida vai chegar. Então Jesus aqui, ele também fez uma promessa condicionada. Ele falou: olha, ide por todo mundo pregando o evangelho, batizando e os ensinando a ser meus discípulos. E aí ele condiciona a promessa. Ele diz: e só aí eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Então, o que Jesus quis dizer? Olha, se vocês fizerem aquilo que eu estou mandando, eu vou estar com vocês. Quem está me entendendo? Amém. Então, de fato, a gente tem visto hoje pessoas dentro da igreja, eu até preguei sobre isso hoje pela manhã. A gente vê pessoas dentro da igreja que estão mortas espiritualmente. Quem é que já assistiu The Walking Dead, ou algum filme de zumbi ou algo tipo? Eu não gostava muito, não, eu tinha medo de assistir quando eu era mais novo. Hoje eu não assisto porque eu não gosto, mas já vi alguns filmes e você vai ver que o zumbi de fato ele é um morto vivo. Ele anda, ele se mexe, ele se comporta feito um animal, mas de fato, no fundo ele está morto. Então de fato existe hoje no meio cristão zumbis espirituais. Pessoas que vão ao culto, pessoas que às vezes até servem em algum departamento, talvez esteja até pregando, mas por dentro está morto. E pessoas assim, às vezes batem no peito e dizem assim: ah, o Senhor está comigo. Não está. Aqui está a condição que Jesus ele colocou para que eu e você possa estar na presença dele, para que ele possa estar conosco. É ir e pregando o evangelho. Aí talvez alguém possa falar: ah, pastor, mas eu não prego para ninguém, eu não falo da Bíblia para ninguém, eu não falo de Jesus para ninguém, porque eu não tenho chamado. Esse não é o meu chamado. Meu chamado não é pregar, meu chamado é servir, meu chamado é tocar, meu chamado é ser da mídia, é cuidar das crianças. E de fato, irmão, estar aqui em cima, pregar, isso faz parte do chamado. Tem pessoas que não têm chamado para isso, e glória a Deus. Mas a gente vai ver que o ID é um chamado universal e obrigatório. Jesus ele não está dizendo assim: olha, se você quiser, não. Ele está condicionando, ele está nos ordenando. Então talvez o seu chamado não seja vir aqui pregar, não tem problema. Deus ele vai te usar naquilo que ele te chamou. Posso ouvir um amém? Amém. Mas uma coisa que ele mandou é que eu e você falem de Jesus para alguém. Mas pastor, eu sou ensaio, eu sou tímido, eu não sei falar, eu não tenho tanta desenvoltura, eu não sei como me expressar tão bem. Não tem problema, tem duas opções: ou você pede ajuda ao Espírito Santo para que ele possa te usar, ou você evita falar e vive. Porque a tua vida vai pregar muito mais do que as tuas palavras. Amém. Talvez as tuas palavras não tenham tanto convencimento como o teu comportamento. E um exemplo disso é o nosso irmão Bruno, que estamos aqui hoje. Eu falo porque são as palavras dele, você pode perguntar. Eu conheci Bruno trabalhando e eu só trabalhei naquele lugar só aquela semana, acho que era para gente se encontrar, meu irmão. E de fato, estava trabalhando eu, Bruno e outro rapaz. Eu não disse que eu era pastor, não disse que eu era crente, mas sempre que o rapaz, irmão, o rapaz estava numa carne tão pura, era ou não era, Bruno? Que eu acho que aquele cabo ali estava na carne, leitão, puruca, meu irmão. O homem estava na carne. A cada 10 palavras que eu falava, 9 era palavrão.
O homem não podia ver uma mulher na rua que ficava feito doido no carro. Eu disse, não, mas tá morrendo do coração, aqui acaba, pô. Oxi, o que é que tu tem? Só que qual é a questão? Sempre que ele falava alguma coisa, que ele vinha falar pra mim, eu cortava. Eu não entrava na conversa. Quando ele veio falar de mulher na rua, eu falei, mas tu é casado, tu namora? Não, eu sou casado. Cadê tua esposa? Tá no Brasil ainda. Se tu queria que ela no trabalho dela agora, ou tu aqui trabalhando, ela estivesse lá com outro homem, ou olhando para outro homem, ou soltando graça para algum outro homem. Ele já ficou duro assim, Bruno do lado olhando para mim assim. A gente tem esse conhecimento ainda. Ele falou, não queria não. Ele falou, não, amado, aquilo que a gente não quer pra gente não dá pros outros. Aí tem uma hora que ele falava, aí passou, né, o tempo, aí ele dirigindo de novo, eu virei, não, deixa pra lá, o irmão aqui não gosta não. Ou seja, eu nem falei que era crente, mas pelo meu comportamento ele já deduziu que eu era. E ou seja, mais pra frente, ele já não estava mais nessa conversa. Do nada ele já, eu tô querendo, tô precisando ir para a igreja mesmo, tô precisando e tal. Ou seja, já mudou. Mas por quê? Por conta do meu posicionamento. Eu não precisei abrir a Bíblia para ele, eu não precisei pregar para ele, eu só precisei me posicionar como a Bíblia manda e já foi suficiente. Ele realmente não quis conversa com Jesus, mas Bruno está aqui hoje. Para honra e glória do Senhor. Mas já imaginou se agora eu me comporto? Quem entende isso, irmão? A gente está rodeado de muito testemunho. Na época eu não sabia que a irmã Luciana já tinha visitado a igreja de Sintra. Só que eu não sabia que a irmã Luciana estava lá. Muito menos que ele era esposo dela. Já imaginou agora se eu me comporto como aquele homem estava se comportando? Ou se eu não dou o verdadeiro testemunho de cristão? Além do nome do Senhor não ser glorificado, talvez uma vida não tivesse sido ganha. Então veja a importância, irmão, do meu e do seu posicionamento. Talvez o meu e o seu posicionamento possa levar alguém para o céu, querido. Amém. Então, de fato, é muito importante a gente literalmente vestir a camisa do Evangelho. Não é só aceitar Jesus, mas é assumir para mim e para você a responsabilidade de ser um cristão. A responsabilidade das pessoas olhar para mim e para você na rua e ver Jesus em nós. Erros vão acontecer, vão, igreja. Nós vamos errar, não somos perfeitos, mas o que não podemos ter na nossa vida é pecado. O pecado tem que estar longe de mim e de você. Posso ouvir um amém? Amém. Abre a tua Bíblia agora em 2 Timóteo, capítulo 3. Quero ser bastante breve hoje por conta da nossa Santa Ceia. Aleluia. Perdão, é 2 Timóteo capítulo 2. Veja que ensinamento poderoso Paulo passa agora para o seu discípulo Timóteo, que já era um jovem pastor. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, tu, portanto, meu filho, é Paulo falando a Timóteo, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular outros. Olha para cá, então veja, primeira recomendação de Paulo, aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você aprendeu comigo, repassa para homens fiéis e capacitados. Irmão, se é uma coisa que eu como pastor não faço, é perder tempo com quem não quer nada com Jesus. Eu aprendi algo com aquele homem ali que me sustenta até hoje. Trabalhe hoje, cuide hoje, amanhã, cuide amanhã e nunca, cuide nunca. Outra coisa, Jesus ele nos ensina a não dar pérola a porcos. O que é dar pérola a porcos? É você entregar algo precioso na mão de uma pessoa que não valoriza. Então, de fato, você está vendo, Paulo não está pregando para uma pessoa que é indecisa no Evangelho. Não, Paulo está pregando para uma pessoa que quer viver o mesmo que ele. Então, o intuito de nós estarmos aqui hoje é que a gente possa chegar no mesmo alvo, que é Cristo. O intuito de qualquer ministro do Evangelho, qualquer pastor, é que quem está ali na sua igreja tenha o desejo de viver aquilo que ele vive. Tenha o desejo de andar como ele anda. Eu aprendi algo também com meu pai é sensacional. E ele falou uma coisa que é verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas certa vez ele estava pregando no culto, e ele falou assim, irmão, da mesma forma que você como discípulo, você como igreja, você quer um pastor honesto, você quer um pastor fiel, você quer um pastor que faz a parte dele, você quer um pastor que não anda com coisa errada, você quer um pastor que anda com santidade, o pastor também quer discípulos assim. É bom olhar para o pastor e dizer, como o povo fazia com Moisés. Olha, Moisés, sobe lá no monte,
fala com Deus, Deus fala contigo e tu desce e fala pra gente. Só que hoje não é mais assim. A Bíblia diz que o véu que nos separava do Senhor foi rasgado de cima a baixo. Aleluia. E hoje eu e você nós temos livre acesso à presença de Deus. Hoje Jesus se cumpriu o que Jesus falou para a mulher samaritana no poço. Nem nesse monte, nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, lógico, vai ter direções, vão ter palavras, e por ser liderança Deus vai me dar, vai cobrar de mim. Mas não é porque eu sou o líder dessa igreja que Deus vai falar só comigo. Ei, Deus também quer ter intimidade com você. Amém. Deus também quer falar com você. Deus também quer dar direções a você. Você precisa individualmente construir a sua vida com Deus. Amém. Por quê? Para que quando você chegue lá no céu, aleluia, Ele se lembre de você. Amém. Porque eu digo, o serviço é muito importante, mas ele não anula a intimidade. Muitos chegarão no Senhor dizendo: Senhor, em teu nome eu curei enfermo, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu ganhei vidas. E Jesus disse: eu lhe diria abertamente: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Quem eram essas pessoas? Pessoas que colocaram o serviço acima da vida com Deus. E já imaginou, irmão, você se matar de trabalhar. Quando chegar lá em cima, Jesus não saber quem você é. Mas por quê? Porque lá no céu nós vamos desfrutar de uma intimidade que estamos construindo aqui. Aleluia. Entenda, lá no céu você não vai começar no céu, não. Você vai desfrutar e entrar no patamar de algo que você construiu aqui. Lembra o que Jesus falou? Não ajuntai tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu. E é assim que eu ajunto tesouro no céu. Primeiro, trabalhando para o Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus não é injusto para esquecer os santos e aquilo que nós fazemos por Ele. Jesus prometeu a Pedro: aqui na terra 100 vezes mais, fora a vida eterna. Então entenda que lá no céu, na eternidade, nós vamos desfrutar de algo que estamos construindo aqui na terra. Vamos desfrutar de um tesouro que estamos ajuntando aqui na terra e lançando para o céu. Quem está me entendendo? Amém. Então, de fato, igreja, Paulo falou para Timóteo: ensina isso, mas ensina para pessoas que querem viver. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque de fato, igreja, como eu tinha falado na reunião na semana passada, estamos chegando a hora, estamos vivendo um momento da história que a gente não tem mais tempo a perder. Jesus está voltando e eu como pessoa agora, não é nem tanto como igreja, como grupo, mas como pessoa, eu sei a missão que Deus me deu, eu sei a missão que Ele confiou, e quando Ele voltar eu quero que essa missão esteja concluída. Amém. E agora qual é o meu trabalho? É te atentar, é te acordar, para que você também tenha esse mesmo senso de responsabilidade. Não queira chegar diante do Senhor com a sua missão completa. Posso ouvir um amém? Amém. Versículo 3, Paulo dizendo a Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Olha o 4 como é forte. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. E não veja como isso é forte. Entenda, a partir do momento que você aceita Jesus, você entra numa batalha espiritual. Primeiro, pela sua vida, para você se manter, para você conseguir chegar ao céu, é uma luta, não é fácil. Vencer as barreiras que o diabo coloca, não é fácil. Vencer a carne, renunciar. É uma batalha, é uma luta que, se não for com a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue. Posso ouvir um amém? Amém. E outra coisa, entramos em outro tipo de batalha, que é o que Jesus fala: a vossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra Satanás, os seus demônios e todas as potestades que estão nas regiões celestiais. Então, a gente, a partir do momento que aceita Jesus, a gente entra numa guerra contra Satanás. Porque agora a gente passa, ou a gente deixa de ser um servo dele e se torna um servo do Senhor. Amém. Só que em Tiago, a palavra do Senhor diz que aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas a partir do momento que eu me torno amigo de Deus, eu me torno inimigo do mundo. Amém. Quem está entendendo que a partir do momento que eu aceito Jesus, não tem como viver uma vida dupla. Amém. Não tem como viver uma vida infiltrada. É necessário vestir a bandeira do Evangelho, se posicionar, viver como tal. Porque hoje vivemos a geração do crente 007. Quem gosta daquele filme 007? Eu gosto. James Bond e tal, é top. Vamos marcar para fazer um cine gospel. Mas sabe o que é engraçado? Aquele homem, ele vive infiltrado. Ninguém sabe quem ele é. Ele vive misturado no meio do povo. Ele anda disfarçado.
Ei, não tem como o crente andar disfarçado. Sabe por quê? Porque em mim e você brilha a luz do Evangelho. As pessoas olham para mim e para você e veem mudança. Irmão, é duas coisas. O crente é duas coisas. Ou o povo ama ou o povo odeia. Quando o crente se posiciona de verdade e anda como ele deve andar, acontece duas coisas. Ou a pessoa quer seguir o mesmo caminho que ele, ou a pessoa se afasta dele e não anda com ele mais nunca. E aí já se cumpre o que Jesus falou. Nos últimos dias, os santos vão se santificar mais. Mas os sujos vão se sujar mais. Irmão, esses dias eu tenho orado antes de dormir, sabe? Passado um tempo conversando com Deus. Porque não é perplexo, mas eu estou muito surpreso com o avanço das profecias, sabe? Com a velocidade que as coisas estão acontecendo, com tudo que tem se cumprido. Irmão, nunca foi tão rápido escolher o Papa como agora. Já parou pra pensar nisso? Outra coisa, antes da escolha, tinham vários nomes cotados, né? Um diziam que ia ser um africano, tinha até um brasileiro no meio, mas esse homem ninguém nunca tinha ouvido falar. E de repente o cara é o Papa. Ou seja, isso aí já é assunto para outro dia. Mas o que eu estou querendo dizer é que o diabo ele tem pressa. O diabo, irmão, enquanto tem crente brincando de ser crente, enquanto tem crente pensando se quer ser crente de verdade ou não, o diabo está fazendo o trabalho dele a todo vapor. E a Bíblia, irmão, isso é tão sério que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Mas por quê? Porque muitas vezes os filhos da luz se encaixam naquilo que Paulo falou a Timóteo. Então na batalha, vai com o pensamento, com o coração, em coisas da vida civil. Deixa eu te dizer uma coisa, Mateus 6,33, a nossa mídia com a Linda vai postar o vídeo que eu falei da passagem explicando ele, depois você assiste. Amém. Curte, comente e compartilha. Amém. Mas sabe qual é o problema? As pessoas hoje, elas estão preocupadas com o que vai comer amanhã. Estão preocupadas com o que vai vestir amanhã. Estão preocupadas com o que vai beber amanhã. E Jesus falou que quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Jesus falou, não se preocupe com amanhã não. Pense no hoje. Viva hoje. O amanhã vai vir e ele vai trazer seu problema. Mas se preocupe em vencer a batalha de hoje. Amém. Sabe qual tem que ser a minha preocupação, igreja? A tua? Meu Deus, eu tenho que ganhar vida para Jesus. Amém. Meu Deus, eu tenho que ajudar pessoas. Meu Deus, me manda condição de eu poder tirar aquele mendigo da rua. Amém. De eu poder alimentar essas pessoas aí que estão passando fome. Essa tem que ser a nossa preocupação, igreja. Coisa do dia a dia, o Senhor abençoa, irmão. Amém. Lógico, a gente trabalha, a gente batalha para ter o melhor. Eu disse, irmão, eu não sei se você lembra, mas eu falei no culto de ano novo. Esse ano Deus está derramando bênção na vida do povo. Amém. Quem estiver preparado, quem tiver vai surfar na onda da bênção. Vê a quantidade de bênçãos que aconteceu em nosso meio. O Wendel estava sem documento, tirou o documento dele, casou, a esposa está chegando, o visto está para ser aprovado. Aleluia! Bruno e Luciana também estavam sem documento, os dois já têm documento, agora chegou o carro. Diego e Kézia, tá os dois sem trabalhar, tá os dois trabalhando. Tudo, o documento está chegando, não se preocupe, Deus está trabalhando. Enquanto a gente está aqui, os advogados não param. Mas o que eu estou querendo dizer, se a gente estiver na presença e for fiel, irmão, essas coisas do mundo, do dia a dia, Deus vai abençoar. A minha, a tua preocupação, o meu e o teu foco tem que ser primeiro cuidar da nossa família, não podemos negligenciar isso, mas depois cuidar daquilo que é de Deus. Porque quando eu cuido do que é de Deus, Deus cuida do que é meu. Irmão, vou dizer uma coisa, a gente pode até cuidar muito bem do que é nosso, mas ninguém faz melhor do que Deus. Amém. Ele sabe a hora certa, o tempo certo, o dia certo, o momento certo. Então, irmão, por mais que o diabo ele lance preocupações, é normal, a mente ela lança, mas fica tranquilo, descansa no Senhor. Ei, de fato, a gente não está vivendo ainda o que sonhou ou o que planejou viver, mas você vai concordar comigo que está todo mundo aqui vestido. Está todo mundo aqui alimentado. Talvez você não tenha almoçado aquilo que você queria, mas você se alimentou. Talvez você não está usando a roupa que você queria, mas você está bem vestido. Está todos aqui bem vestidos, inclusive. Então veja que Deus está cuidando, irmão. A parte de Deus Ele está fazendo e nunca vai deixar de fazer. E aí você tem que fazer a nossa parte. Posso ouvir amém? Aleluia. Vamos continuar a leitura. Versículo 5, da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar da colheita dos frutos. Veja, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O que Paulo está querendo dizer aqui? Quem trabalha por si é recompensado e é o primeiro a receber a recompensa.
Irmão, eu nunca vou deixar de falar. Pedro, só faltou empurrar Jesus na parede. Ele não fez isso que ele não era doido. Mas falou, Jesus, eu deixei tudo. Minha casa, meu emprego, minha vida, deixei tudo para te seguir. O que eu vou ganhar em troca? Aí Jesus fala, Pedro, aqui na terra é 100 vezes mais, fora a vida eterna. Então deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não vai voltar enquanto essa promessa não se cumprir. Aquele que for fiel a Ele vai desfrutar desses 100 vezes mais que Ele prometeu. Vou dizer uma coisa. Jesus está voltando e para o mundo a tendência é as coisas piorar. Mas eu tenho uma novidade para você. A gente pode morar nesse mundo, mas estamos em Cristo. O mal rodeia, o mal passeia, o mal dá volta, mas ele não toca. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só que quem está em posição de descanso não fica preocupado, não, irmão. Quem está na posição de descanso, relaxa. Porque tem alguém cuidando, tem alguém preparando. Aí estão dizendo aí, dá para ver outro apagão, pode ter 50 irmãos. Deus não vai deixar faltar nada para o seu povo. Quem aqui leu já o livro de Êxodo ou assistiu os 10 mandamentos? Amém. 10 mandamentos é top, eu gosto. Já chamei 2 vezes, eu e minha mãe. Veja que coisa maravilhosa. Estava acontecendo a praga ali, o povo morrendo, o povo sofrendo. O povo dos judeus ali, o povo de Israel, estava no meio e nada acontecia com eles. Nada faltava para eles. Por quê? O Senhor dá livramento para o seu povo. Então, eu fui no mercado num dia, mas não foi porque eu estava desesperado. É porque era o dia que eu ia fazer feira. Aquele dia eu tinha marcado com o Kézia para quando eu largar do trabalho, a gente se encontrar e fazer feira. Porque era a virada do mês. E acabou que coincidiu justamente no dia do apagão. Irmão, eu vi o povo desesperado. Teve gente, 2 pessoas de maiô, chegou até a ambulância, a polícia lá para socorrer. O povo passando mal, aquele desespero. Eu vi gente que, meu Deus, saiu com 2 carrinhos de mercado de papel higiênico. Eu falei, não, moça, isso tudinho. Nunca mais aquele cara vai no mercado. Água, irmão, nunca vi isso. O mercado, a prateleira do continente lá em Meio Martins, é de uma ponta a outra só de água, não tinha uma. E o funcionário ainda falou que lá dentro também tinha acabado tudo. Meu Deus, que desespero é esse? E as pessoas com pressa, as pessoas nervosas. E eu olhava para a peça e dizia, meu Deus. Sabe por quê? A segurança dessas pessoas estão nesse mundo. A certeza deles estão nesse mundo. A força deles, aquilo que mantém eles, está nesse mundo. Mas a palavra do Senhor diz que o maior é quem está em mim do que o que está no mundo. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa eu dizer uma coisa comigo, minha igreja. Quando a luz voltou, eu já estava deitado com a minha esposa. Foi até melhor, a gente não mexeu no celular, a gente não ligou na televisão, teve uma comunhão eu e ela e conversou a noite todinha. Vem que maravilhoso. Então, ou seja, irmão, quem anda com o Senhor, quem anda no Espírito, vê o lado bom em tudo. O diabo ele lança o cenário mais negativo, você vai, pelo menos isso aqui está dando certo. Mas por quê? Porque o Senhor, querido, a estrutura que Ele nos dá é uma estrutura espiritual. E o reino do Espírito está superior ao reino físico. Outra coisa, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém. Reinando. Já falei isso, vou falar de novo. Força é diferente de poder. Quem tem poder não usa força. Quem tem poder não usa força. Vou dar um exemplo que é onde eu trabalhava, a maioria vai entender. Quem crê e não duvidar em seu coração, basta dizer esse monte, ergue-te e lança-te no mar. E assim vai acontecer. A Jesus falou, para aquele que crê, eu vos garanto, farão obras ainda maiores do que eu fiz. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, o poder que está em mim, a autoridade que eu tenho, o poder que eu tenho, agora eu passo para vocês. O que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Aleluia. Então veja o quanto de ferramenta que eu e você tem para botar a mão na massa e fazer as coisas acontecer, igreja. Então só é necessário o quê? Levantar. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Como Isaías, Senhor, eu não tenho muito o que fazer não. Eis-me aqui, me envia. Talvez você possa não saber o que vai dizer, o que vai falar, como vai fazer. Mas o que Deus quer é isso. Senhor, eu estou aqui, me usa. Aleluia, glória a Jesus. Aí ele diz, pronto, começou. Removeu a pedra, deixa que o resto eu faço. É ou não é, igreja? Aleluia. Vamos continuar a leitura. Verso 7. Pensa bem sobre o que eu estou afirmando, pois o Senhor te fará te compreender tudo. Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dos mortos, descendente de Davi,
segundo o meu evangelho, pelo qual eu sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa, aleluia. Por esse motivo, suporto todas as aflições por amor aos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Aleluia. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos com Ele. Aleluia. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se formos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Meu Deus. Então veja, Paulo está dizendo, olha, o Senhor está fazendo a parte dele. Quer viver? Morra por Ele. Quer reinar? Abra a mão também por Ele. Porque, irmão, o diabo, ele é o seguinte, entenda. O diabo, ele joga no campo físico, no campo natural, é o campo que a gente está hoje. Então o diabo, ele vai fazer as vozes do mundo anular nossa fé. Como? Vou dar um exemplo. Ah, vai ter outro apagão. Estoca comida na tua casa porque vai faltar tudo. Aí o que a pessoa que não se lembra da palavra, ou que não está em contato com a palavra, pensa: ah, vou correr, vou me desesperar, vou pegar dinheiro emprestado, porque vai acabar tudo. Meu Deus, e agora? Mas o que anda pela faz? Não, peraí. Eu posso até ir no mercado, mas não é com desespero. Mas por quê? Porque Deus está comigo. A luz pode faltar, mas a presença não falta. Aleluia. Pode faltar o que for. Eu estou em Cristo. O mal não me toca. E se Jesus voltar, eu vou para o céu e está tudo resolvido. Ei, irmão, a gente tem que viver. Eu garanto para vocês, com tudo que eu já estudei, o pouco que eu sei, que a gente tem que viver como se não fosse mais haver amanhã. Você tem noção disso? Irmão, agora, nesse momento, agora. Eu já ensinei alguma coisa para você, Gustavo e Mariana estão mais afiados em dia que estavam na conferência. Mas agora, irmão, enquanto a gente está no culto aqui, o acordo de paz lá que eu disse pode estar sendo assinado. Jesus pode voltar antes que o culto acabar. E aí? Amém. Para que se preocupar, Cleiton, com o dia de amanhã, se eu nem sei se hoje vai acabar? De fato, a gente tem algo que eu falei no começo. A gente não tem mais o que outra geração tiver tempo. A gente não tem mais tempo a perder, não tem. Esse negócio de amanhã eu vou fazer, não pense assim, pode não ter amanhã. Jesus pode voltar agora. Ei, esse encontro que o pastor tanto fala que vai acontecer, pode ser hoje. Tem noção disso? Por isso que eu digo, irmão, quer se consertar? A hora é agora. Quer viver? A hora é agora. Se tem que orar mais, ler mais, buscar mais, a hora é agora. Porque a gente não tem ideia se pode ter amanhã. Talvez não tenha. E se não houver? E se o dia for hoje? E se a trombeta for tocada hoje? E se Jesus chamar eu e você hoje? Primeiro, será que a gente vai? Amém. Segundo, como vamos nos apresentar diante dele? O que ouviremos dele? Se você quiser ter uma noção de como vai ser, leia Mateus 25, parábola dos talentos. O talento é aquilo que o Senhor ele confia na vida das pessoas. Eu costumo dizer que o talento é o chamado, ele deu. E a um ele deu 5, ao segundo ele deu 2 e ao terceiro ele deu 1. Tinha 5 multiplicou para 10. O que tinha 2 multiplicou para 3. Mas o que tinha 1 enterrou. E na hora do diálogo, por isso que eu digo, irmão, eu tenho base bíblica para te mostrar que Deus ele não vai aceitar a minha e a tua justificativa. Não vai. Primeiro que ele não aceitou a de Adão. Senhor, foi a mulher que me deste. Senhor, foi a serpente. Não. Ele não aceitou justificativa. Ao invés de se justificar, troque a justificativa pelo arrependimento, se arrependa. Porque a justificativa, ela te faz permanecer no mesmo lugar. Mas o arrependimento te impulsiona a mudar e a crescer. Então, naquele dia não vai ter justificativa. E aquele homem tem que justificar. Senhor, eu sabia quem o Senhor era. Sabia que o Senhor era um homem duro, que colhe onde não planta. E tive medo quando me deste o talento e enterrei para não perder. Então veja, a gente sabe quem Jesus é. Posso ouvir um amém? Amém. A gente sabe o que vai acontecer. Posso ouvir um amém? Amém. E aquele homem disse: Senhor, eu te conheço. Eu sei quem o Senhor é. Aí eu tive medo e enterrei. Olha o que Jesus falou para ele. Se você sabe quem eu sou, por que você fez isso? Você podia dar pelo menos o talento que eu te confiei aos banqueiros. Porque eles multiplicariam. Mas você enterrou. E o que, de fato,
não é certo em ter medo de alguma coisa, mas se você tiver medo de alguma coisa, tenha disso, de estar no lugar desse homem. Jesus falou: servo mau e negligente, não fosse fiel no pouco e não vai entrar no muito. Você vai para onde há choro e ranger de dente. Agora, o talento que você enterrou, tira dele e dá para o que tem mais. Porque ao fiel será dado mais, mas ao infiel, até o que tem será tirado. Então, irmão, se você tiver que ter medo de alguma coisa, tenha medo de não ser chamado naquele grande dia. Porque Jesus falou: vou separar bode e ovelha, eu vou separar o trigo e o joio. Com o profeta e sacerdote, eu falo através de sonho e visão, mas com meu amigo Moisés, eu converso face a face. O homem, quando disse assim: Senhor, se o Senhor exterminar esse povo, me leva junto. Deus falou assim: é mesmo. Vou pensar no teu caso. Vou dar mais uma chance. Mas porque o povo pecou, a aliança quebrou, não vou mais andar com vocês. Agora vou mandar meu anjo te acompanhar. E o homem olhou e disse assim: eu só vou sair daqui se o Senhor for comigo. Deus disse à mulher: por sua causa eu vou. Aleluia. Abraão, o pai de muitas nações, o homem que Deus disse assim: olha, Abraão, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. O homem que... irmão, teve muito, mas o homem que Deus disse diretamente: eu vou engrandecer o teu nome. Quer dar um exemplo? Vou dar um exemplo de como Deus engrandeceu o nome de Abraão. Vou comparar com nada mais nada menos que Jesus. Jesus pra gente é tudo. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas pro judeu não é. Nem pro muçulmano. Deus obedeceu a voz do homem. A única passagem na Bíblia que Deus obedeceu a alguém foi quando Josué parou o universo com o poder da palavra. Elias, o homem que disse: segundo Deus cuja face eu estou afirmando que só vai chover quando eu mandar. E só choveu quando o homem mandou. O homem fez cair fogo no céu 4 vezes. A primeira foi para vencer os sacerdotes de Baal. A outra, ele estava no monte, os soldados embaixo querendo pegar ele. Fogo do céu, queimou um grupo. Veio mais 50, fogo do céu, queimou outro grupo. Veio mais 50, só que no último o cara foi esperto. Pega leve. Vai com calma. Irmão, Elias era bravo. Ele ia fazer cair fogo do céu de novo. O anjo falou: não, Elias, tá bom. Vai que eu vou com você. Mas veja os homens que eu estou falando. Aí chega João Batista, que nunca curou ninguém, que nunca expulsou nenhum demônio, que nunca fez nenhum prodígio, que não fez nenhum milagre. Aí Jesus no capítulo 11 fala: nascido de mulher, não teve ninguém maior que João Batista. Sabe por quê? Porque para Deus o grande não é aquele que faz milagre. Para Deus o grande é aquele que cumpre o seu propósito. Amém. Quer ser grande no céu? Quer ser grande diante de Deus? Cumpre o seu propósito. Faça o que Deus lhe chamou para fazer e você vai ser grande diante de Deus. Um exemplo disso, o diácono. Aquele que serve bem como um diácono alcançará uma grande posição da fé. Mas não é diante das pessoas não, irmão. É diante de Deus. Quem está me entendendo? Amém. Você tem um chamado, você tem uma missão, cumpra ela, querido. Independente se tem 5 talentos na sua vida, 2 ou 1, multiplique. Amém. Não enterre. Sabe por quê? Porque a cobrança não vai ser do pastor. E olha que eu pego leve. A cobrança daquele homem ali é mais pesada. Ele está vindo uma hora aqui, vocês vão ver o negócio arrochar. Mas ainda vai ser mais forte. Porque vai ser com Jesus. Amém. Vou fechar com isso. Estou querendo fechar, mas o Espírito Santo não deixa. Quem lembra de Maria e Marta? Pode chamar o pessoal dele para cima. Lembra de Maria e Marta? Tá, irmão, não tem nada de errado. Jesus estava na casa da mulher, Maria. Até eu ia lavar os pratos, ia fazer alguma coisa, sei lá, para honrar, né? A gente, quando recebe pessoas, a gente quer deixar tudo organizado, mas em Jesus na casa da pessoa. E Marta estava lá, limpando, passando, arrumando, cozinhando. Mas Maria, Wendel, deixou o serviço de lado e ficou aos pés do mestre. Marta se incomodou, aí você vai ver onde Jesus entra. A questão da correção e a questão da permissão e de não aceitar justificativa. Aí Marta disse: Senhor. Aí Marta falou: Senhor, o Senhor acha justo? Eu estou limpando, passando, cozinhando, trabalhando, fazendo tudo. Maria está aí parada. O Senhor não vai falar nada. Aí veja onde Jesus entra. Jesus em nenhum momento falou que o que Marta está fazendo estava errado. Posso ouvir um amém? Amém. Mas olha o que ele falou: não posso, Marta. Porque ela escolheu a melhor parte.
e dela isso não vai ser tirado. Ou seja, não é errado trabalhar. Não é errado cuidar de fazer seus afazeres. Não é. Marta estava fazendo algo bom. Mas Maria escolheu a melhor parte. Então queira você, na sua vida com Deus, escolher a melhor parte. Aquele grande dia não venha ser o pastor, não venha ser o ministro de louvor, não venha ser o apóstolo, mas venha ser Jesus. Já imaginou? Que, irmão, você vai concordar comigo que no céu vai ter muita gente, vai ou não vai? Vai ter muita gente. Mas já imaginou? No meio da multidão, Jesus falar, aquele ali eu conheço, é o Wendel. Ali foi fiel, ali eu conheço. Ali foi fiel, eu confiei na mão dele. Já imaginou? No meio da multidão, assim, aquela trilha de gente, o povo, porque, irmão, eu vou dizer uma palavra pra você, viu? Lá no céu não me chama de babão, não, que eu vou ficar no pé de Jesus o tempo todo. Quer nem saber onde ele for, eu vou junto. Aí já imaginou aquela trilha de gente, Clay, arrodeando, Jesus falando, peraí, eu quero ver o Wellington ali. Não, o Wellington foi fiel, foi servo meu, ele cumpriu a missão que eu coloquei na mão dele. Ei, Wellington, vem pra cá, vem perto de mim. Já imaginou? No céu. Vai ser assim, igreja. O povo pensa que no céu vai ser como um teatro. Várias cadeiras, você sentado, um copo de refrigerante na mão. Não. Você, como eu estou dizendo, você vai desfrutar do céu, no céu o que você construiu aqui. Como tem sido o teu nível de intimidade com Jesus aqui? Vai ser o nível que você vai desfrutar lá no céu. Posso ouvir um amém? Amém! Então, se tua intimidade com Ele ainda precisa dar uma melhorada, eu te aconselho, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Sabe por quê? Porque ainda hoje a gente pode estar na presença dEle. Ainda hoje a gente pode se encontrar com Ele. E quando a gente chegar, que eu e você venha estar de vestes limpas, de vestes brancas, e em nossas mãos a marca do nosso trabalho para Ele. Posso ouvir um amém? Amém.